na pauta do Supremo Tribunal Federal e pode ser julgado a qualquer momento, um recurso do Ministério Público que tenta desregulamentar a profissão de jornalista. Tenta acabar com a obrigatoriedade do diploma, a obrigatoriedade do curso superior em jornalismo ou comunicação social para o exercício da profissão. Então, como esse recurso pode ser julgado a qualquer momento e por se tratar do mérito do recurso, ou seja, não vai poder haver recurso caso os jornalistas percam essa ação. Então, é uma situação extremamente grave e o momento é de mobilização não só da nossa categoria, mas da sociedade brasileira, porque o diploma é a garantia mínima que a sociedade tem de que vai consumir um produto, uma notícia, uma informação de qualidade feita por profissionais qualificados, porque não existe informação de qualidade sem que os jornalistas que produzem essa matéria tenham formação superior. O que mudou nos últimos anos na nossa imprensa, especialmente aqui no Ceará? Eu sou de um tempo, assim, eu não sou muito velha, né? Sou uma pessoa relativamente nova, mas eu sou de um tempo que se recebia telex nas redações, né? Eu peguei a máquina de escrever, né? Quando eu trabalhava em TV, as equipes eram formadas por 5 pessoas, que era o repórter cinematográfico, o motorista, o iluminador, o operador de áudio. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né? As redações estão cada vez mais enxutas, as equipes cada vez menores e os profissionais cada vez mais sobrecarregados, extrapolando sua carga horária e tendo que fazer várias funções ao mesmo tempo. Recentemente nós tivemos uma reunião com a diretoria de jornalismo do maior jornal impresso aqui do estado do Ceará, para tentar adequar uma conduta que não estava ok, ou seja, os repórteres do jornal que tinham sido contratados para escrever textos estavam indo para a rua, estavam sendo orientados pela empresa a ir para a rua com o celular que faz imagem. Quer dizer, o repórter, além de escrever o texto, ele tinha que se preocupar em fazer a imagem para colocar no portal do veículo de comunicação, né? Então fizemos essa conversa, dissemos que as novas tecnologias elas não revogam a lei, né? E a lei que regulamenta a profissão de jornalista ela é bastante clara. Quem faz imagem são os repórteres cinematográficos e quem faz texto são os repórteres de texto. Então jamais as empresas, né, na ânsia de novos projetos, na ânsia de absorver essa convergência tecnológica, eles tentam construir profissionais multimídia, digamos assim, o que na verdade não pode, porque cada profissional tem que fazer a sua função específica sob pena de, primeiro, reduzir as vagas no mercado de trabalho e, segundo, fazer um trabalho para o qual ele não está preparado. Há quanto tempo você já está à frente do sindicato? Há 4 anos, né, eu me elegi em 2004, né, o meu primeiro mandato terminou em 2007, em 2007 fui reeleita com mais de 90% dos votos da categoria e o meu novo mandato, esse que está em vigor agora, ele vai até 2010. E também nessa eleição de 2007 eu fui eleita tesoureira da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, cargo no qual eu vou ficar também até 2010. E quais as ações que o sindicato promove em defesa dos profissionais? Ação de fiscalização, inclusive essa ação nem seria de competência do sindicato, mas como nós não temos um conselho profissional, que seria o Conselho Federal dos Jornalistas, como todas as profissões têm, como os médicos têm, como os advogados têm, como os engenheiros e arquitetos têm, eles têm seus conselhos e os seus conselhos eles fiscalizam a sua profissão. Nós, jornalistas, apresentamos ao presidente Lula, e o presidente Lula apresentou ao Congresso Nacional em 2004 um projeto que criava o Conselho Federal de Jornalistas, mas infelizmente o projeto foi enterrado, né, por um lobby forte das empresas de comunicação. Todo mundo sabe que o lobby das empresas dentro do Congresso Nacional é muito forte, então perdemos o nosso conselho, mas ainda estamos firmes, né, na determinação de reapresentar esse projeto para que os jornalistas também possam se organizar enquanto categoria, enquanto profissão regulamentada, né, e outras funções do sindicato, né. Recentemente nós realizamos o 7º Congresso Estadual dos Jornalistas do Ceará, né. Foi o congresso que nos últimos tempos reuniu mais pessoas, quer dizer, foi um marco para o sindicato. Nós conseguimos reunir mais de 300 pessoas,
né, entre jornalistas, estudantes, professores de jornalismo e observadores. Temos projetos culturais, como Conversa Afinada, né, que é um misto de música com entrevistas, que quinta-feira agora vai estar conversando sobre como construir um blog de sucesso com os jornalistas Eliomar de Lima, jornalista Roberto Maciel, né, o jornalista Leonardo Fontes. E é um projeto que mistura um pouco de entrevista na área de comunicação e um pouco de música. Então, também temos esse projeto na área cultural, né, sem falar os inúmeros cursos, né, e promoções que a gente faz. Agora, a nossa grande prioridade é a campanha do diploma, né, porque, como eu já te falei, como essa ação ela pode ser julgada a qualquer momento, então a nossa prioridade agora é trabalhar com a campanha e com a sociedade pela manutenção do nosso diploma. E a gente pede para que todos, né, enviem mensagens para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, para que eles julguem pela manutenção do diploma e pela manutenção do direito à sociedade e informação de qualidade. Então, as pessoas que puderem entrar no site do sindicato www.sindijorce.org.br, tem lá o e-mail de todos os 11 ministros e a sugestão de texto, né, a sugestão de mensagem, para que não só jornalistas, como a sociedade toda possa estar apoiando a luta da categoria no Brasil. O objetivo, aliás, os objetivos desse congresso foram atingidos? Foram. E, assim, o mais surpreendente é que nós atingimos um público que ainda não é da nossa responsabilidade, né? Que são os estudantes de jornalismo. Então, os futuros profissionais participaram em massa desse congresso, que deixou o sindicato bastante satisfeito, por um lado, e bastante preocupado por outro, porque um dos grupos de trabalho que nós realizamos, que discutia a formação do profissional e o estágio, nós descobrimos vários absurdos, né? Inclusive meninos que fizeram seleção para estágio em jornalismo, assinaram contratos de trabalho que previam funções nessa área e hoje estão trabalhando em call center, estão trabalhando com telemarketing, cumprindo jornadas de trabalho absurdas, jornadas de 8, 10 até 12 horas. Né? Então, isso nos deixou bastante preocupados, né? Que estamos nos voltando agora também para os futuros profissionais. Depois do congresso, já realizamos no último sábado uma reunião, né, com os estudantes das sete faculdades de jornalismo aqui do estado do Ceará. 5 mandaram representantes. Então, foi uma discussão muito válida e vai haver uma nova discussão agora com professores, coordenadores de cursos e estudantes dentro do Sindicato de Jornalistas no dia 19, às 9 horas da manhã, que nós vamos estar discutindo junto com a nossa assessoria jurídica encaminhamentos para esse problema. Né? Num primeiro momento, vamos conversar com as empresas, onde sabemos, segundo testemunho dos próprios estudantes, que está havendo irregularidade. O segundo momento é tentar um acordo, e se o acordo não for possível, nós vamos ter que entrar na justiça contra as empresas, porque são estágios absolutamente irregulares, ilegais. Na verdade, estão aproveitando a mão de obra dos nossos estudantes de jornalismo, dos futuros profissionais, estão aproveitando essa mão de obra no mercado como mão de obra barata. Então, ao invés dos meninos estarem aprendendo a fazer jornalismo, eles estão sendo jogados, né, ou na rua para substituir um profissional, ou em outras funções que não acrescentem nada os seus estudos. Né? Então, a gente está muito preocupado, né, com essa questão, e dizer também que o congresso foi um grande sucesso, né, também com a participação dos estudantes de jornalismo no ato em defesa do diploma. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu reunir nesse ato mais de 200 pessoas, né? Todas vestiram literalmente a camisa da campanha. Foi um ato muito bonito, que a gente contou com a presença do Audálio Dantas, que é o vice-presidente da ABI, que foi homenageado, que também foi presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, foi presidente do Sindicato de São Paulo, do Jornalista de São Paulo, na época que o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado. Ele ficou extremamente emocionado, né, e sensibilizado com a organização, com a mobilização dos jornalistas do estado do Ceará, né, em torno da defesa da regulamentação profissional da categoria. Então, assim, foi um exemplo muito bom que os jornalistas daqui do estado dão de organização e de mobilização para a categoria em todo o Brasil. Voltando um pouquinho sobre o sindicato, qual a importância hoje do sindicato para o estado?
O Sindicato Jornalista do Estado do Ceará, nesses 55 anos que ele comemorou no dia 26 de maio, ele se destaca não só pela defesa da categoria, né, mas pelas principais bandeiras de luta da sociedade, né. A defesa dessas bandeiras, elas se confundem muito, porque geralmente a ação profissional do jornalista está muito ligada aos interesses sociais. E quando esses interesses sociais, de alguma forma, eles são barrados, o primeiro que sofre é o jornalista, né? Então, nós estamos juntos na campanha contra a corrupção eleitoral, junto com a CNBB, junto com a AB. Nós estamos também participando das discussões da democratização da comunicação no Brasil. Nós temos um comitê regional do Fórum pela Democratização da Comunicação, que está participando atuante, que tivemos uma videoconferência na Assembleia sobre a preparação da Conferência Nacional de Comunicação, e o Estado que enviou mais representantes foi o Estado do Ceará. Tínhamos 13 entidades representadas. Estamos fazendo um projeto, né, junto com o Comitê Regional, para que possa se organizar aqui no Estado do Ceará também a Conferência de Comunicação, né? A pressão é no sentido de que o governo federal chame essa conferência, e para que ela aconteça, tem que acontecer conferências municipais, conferências estaduais, para se chegar na Conferência Nacional, que é o espaço onde a sociedade vai poder colocar suas ideias, né, e contribuir com o governo na criação de políticas públicas específicas para a comunicação, né? Porque hoje o setor da comunicação é uma área onde os empresários tentam desregulamentar a qualquer custo, né? Eles têm a ideia de que a melhor regulamentação na área da comunicação é regulamentação nenhuma, né? Então, o trabalho do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação vai exatamente no contrário, né? Vai no sentido de dizer que a comunicação precisa ter regras claras, né, e regras que sejam construídas com a participação da sociedade, e que não estejam representados apenas os interesses das grandes empresas de comunicação, mas também os interesses dos trabalhadores e o interesse do público. O que diz a nova lei de imprensa? Essa é outra questão que está no Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal anulou mais de 20 artigos da antiga lei de imprensa, que é uma lei autoritária, né, feita na época da ditadura, que prevê inclusive prisão para jornalista. Então, o Supremo vai julgar, e, ao contrário do que querem as empresas de comunicação, que se aproveitam, né, desse momento em que o Supremo estuda essa matéria, se aproveitam para defender o discurso de que não precisamos de lei alguma, né? A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Brasil, elas defendem que não, nós não queremos essa lei que está aí para julgamento do Congresso, mas nós queremos uma nova lei de imprensa, uma lei democrática, né, uma lei que tenha participação da sociedade na sua construção, como já existe o substitutivo do projeto do deputado Vilmar Rocha, né? Esse substitutivo foi alvo de audiências públicas, foi discutido com a sociedade, né? Foi debatido no Congresso e está há mais de 10 anos engavetado em algum local da Câmara, que simplesmente esse processo ele não anda. Então, nós defendemos que haja sim a lei de imprensa, e que essa lei seja, o substitutivo do deputado Vilmar Rocha seja aprovado, para que nós tenhamos regras claras na relação imprensa, jornalistas e sociedade, porque só quem ganha é a sociedade. E a questão do diploma, como é que fica? Pois é, essa é a nossa grande prioridade, né? Até agosto estamos todos aí mobilizados, correndo redações, né? Fazendo campanha, uma campanha séria que está acontecendo no Brasil inteiro, no sentido de convencer os 11 ministros do Supremo, né, a não tirarem dos jornalistas aquilo que eles têm de mais precioso, que é a obrigatoriedade de que jornalismo seja feito por jornalistas. É inacreditável que o movimento sindical dos jornalistas esteja brigando por isso, mas é por isso que nós estamos brigando. Da mesma forma como para se fazer medicina tem que ser médico, para se construir um prédio tem que ser um engenheiro, né, para que se faça uma petição tem que ser advogado, para fazer jornalismo tem que ser jornalista. Nos parece óbvio, mas nos parece óbvio também o interesse claro das empresas de comunicação de acabar com essa regulamentação, porque elas
sim, tem interesse em que isso aconteça, porque se acabam os critérios de acesso à profissão, que hoje é muito claro, basta você fazer uma escola de jornalismo, você frequentar uma escola de jornalismo e se formar para ser jornalista, não tem nada mais democrático do que isso, né? Então, essas regras acabam e se pergunta quais vão ser os critérios para ser jornalista. Qualquer um vai poder ser jornalista no Brasil? Não, é muito pior. Quem vai poder ser jornalista no Brasil? Somente aqueles que o dono da rádio, que o dono do jornal ou que o dono da TV diga, esse é jornalista. Então, quem perde com isso é sobretudo a sociedade, porque você não vai ter garantia mínima nenhuma de que a informação de que você está consumindo, ela foi feita com base em princípios éticos, em aprendizado técnico, né, e em aprendizado teórico. Então, isso representa um grande risco para a sociedade. E é nessa tecla que nós estamos insistindo. Ao contrário do que possa parecer que a luta pelo diploma é uma luta corporativa, não. A luta pelo diploma é uma luta da sociedade brasileira em defesa da qualidade da informação e da democracia nas comunicações. Fortaleza atualmente tem em média 7 cursos de comunicação. Há espaço para toda essa gente? O mercado formal, tradicional, obviamente que não, né? Uma cidade grande como Fortaleza, você tem apenas 3 jornais, né? Então, você vê que o espaço no jornalismo propriamente dito, que é aquele jornalismo que convencionou-se a achar que o jornalismo de redação, como se esse fosse o único tipo de jornalismo que se faz, com certeza não vai ter espaço para todo mundo, né? Mas se abrem outros campos de atuação, como assessoria de imprensa, por exemplo, né? Hoje, a maioria das entidades públicas, privadas, empresas, políticos, partidos, né? Eles estão entendendo a importância de profissionalizar a sua comunicação, né? Então, ao entender que precisa de profissionais para fazer um bom trabalho em comunicação, se abre esse mercado da assessoria de imprensa, né? Que inclusive é um mercado que inicialmente era ocupado por relações públicas, mas nos últimos 20 anos, quando os assessores de imprensa passaram a ocupar esses cargos, o primeiro efeito disso foi a profissionalização das assessorias. Então, existe esse mercado que surge e existe o mercado também das próprias escolas de comunicação, né? Porque na minha época, por exemplo, que não faz tanto tempo assim, só tinha uma escola de comunicação aqui no estado do Ceará, que era a Universidade Federal do Ceará, e hoje já são 7, né? Quer dizer, um mercado que está se abrindo também para os jornalistas serem professores de jornalismo, formarem novas gerações de jornalismo, e também o trabalho em ONGs, o trabalho com o terceiro setor. Então, é um mercado que se abre, né? A gente gosta de dizer que há vida inteligente fora das redações e que os jornalistas que estão chegando no mercado agora precisam ver isso, né? Não precisam ficar preocupados se vão ou não vão ter um lugar no mercado de trabalho da comunicação tradicional, porque do ponto de vista matemático isso é impossível, né? Mas não perder, né? Não perder a oportunidade de enxergar, né, novas janelas que se abrem para o mercado da comunicação. E a qualidade desses ensinos? O Sindijós tem como fiscalizar ou exigir uma grade um pouco melhor, algo mais ético, mais vivo? A gente roda e cai sempre na mesma discussão. E aí eu vou responder para você que o Sindijós, assim como não tem competência para fiscalizar as empresas, ele também não tem competência para fiscalizar as escolas. Porque quem faz esse papel são os conselhos profissionais. E essa discussão do Conselho Federal de Jornalistas, ela surgiu, aliás, ela foi retomada em 2004 exatamente nesse contexto, quando o presidente da Federação dos Jornalistas, diante desse boom de escolas de jornalismo, né, que aconteceu no Brasil, a federação procurou o ministro da Educação e disse: ministro, vamos fazer uma moratória, vamos fazer uma trégua, vamos suspender a criação de novos cursos, até que pelo menos o MEC faça uma avaliação da qualidade desses cursos, para que se possa mensurar se os cursos que estão no mercado realmente têm condição de continuar formando profissionais. E o que o ministro da Educação disse para o presidente da federação foi o seguinte: mas vocês são só uma federação, vocês são só um conjunto de sindicatos e vocês não têm competência para interferir na grade curricular dos cursos. Se pelo menos vocês fossem um conselho,
a gente poderia até conversar. E é isso, e é por isso que nós precisamos de um conselho, porque o conselho vai trabalhar em 3 frentes. Primeiro, na fiscalização da profissão. Segundo, na fiscalização da qualidade da formação que está sendo oferecida nas escolas aos futuros profissionais. E terceiro, a fiscalização do ponto de vista ético. Hoje nós temos um código de ética que ele é uma mera orientação, né? Os jornalistas, eles são éticos se quiserem, porque não há força de lei. Então, se tivéssemos um conselho, né, a sociedade, quando se sentisse prejudicada pelo trabalho de algum profissional, a sociedade teria a quem recorrer. Como aquela pessoa que é vítima de um erro médico tem aonde recorrer. Aquela pessoa que é vítima de um falso advogado, ou de um falso dentista, ou de um falso profissional, elas recorrem aos conselhos dessas categorias. E mais uma vez reforçamos, né, a necessidade que tenhamos também um conselho. Que o conselho que tenha poderes que vão além, né, dos poderes dos sindicatos, que hoje estão limitados a fazer campanhas salariais, a lutar por melhores condições de trabalho, por melhor remuneração. Na verdade, o papel dos sindicatos é fazer campanha salarial, conquistar reajuste, aumentar piso e conseguir novos direitos para os jornalistas que não estão previstos na CLT. Mas todo o poder de fiscalização, ele está na mão dos conselhos profissionais, e é exatamente por isso que as empresas de comunicação não aceitam que os jornalistas se organizem no Brasil, porque elas temem isso e elas defendem a desregulamentação para que elas, e somente elas, possam mandar no mercado. E para aqueles que já decretaram a morte do jornal impresso, o que o sindicato, o que a Débora, jornalista, pensa sobre isso? Eu acho uma grande bobagem. O jornal vai existir sempre. O que tem que se fazer agora é que com a internet, com os portais, com os sites, com os blogs, você atinge um universo maior. Mas eu acho que há espaço, né, para as duas mídias, sem sombra de dúvidas. Inclusive, pesquisas mostram, ao contrário desse discurso apocalíptico, que as vendas dos jornais, a despeito da concorrência com a internet, ela só tem crescido. Tanto cresce a venda dos jornais, quanto cresce a circulação, né? Então, são 2 indicativos de que o mercado está bem, né? De que o discurso de que a internet vai engolir os jornais, pelo menos até agora, não foi comprovado pelas pesquisas. Pelo contrário, elas estão dizendo exatamente o contrário disso, né? Então, acho que para quem trabalha em jornal e para quem tem jornal, eu sugiro que fique tranquilo, porque há espaço para todas as mídias do mercado. É o que aconteceu quando a TV chegou aqui também, né? Falou-se muito que o rádio estaria também com os dias contados. Exatamente, e hoje o rádio está aí, continua. Não tão firme e forte como antes da TV, mas continua aí. E qual é o futuro da nossa imprensa? O futuro da nossa imprensa é incerto, né? Porque quando você vê uma categoria como a nossa, que é, na verdade, o coração da imprensa no Brasil, né? Então, é um momento absolutamente incerto, porque, bem ou mal, é a imprensa que tem garantido o direito ao contraditório, o direito à livre expressão, né? É o jornalista que ouve todos os lados de uma matéria para tentar fazer uma matéria equilibrada, né? Então, se os critérios para a escolha desses profissionais, né, eles forem eliminados e não forem substituídos por nenhum outro tipo de critério, que, por exemplo, esse critério das empresas de comunicação, quer dizer, o critério nenhum é o melhor critério, porque o que vai prevalecer é o critério delas. Então, é um futuro muito, muito preocupante quando passa pela cabeça de todo brasileiro que as empresas poderão ter o controle absoluto, não só da imprensa, mas como do jornalismo, né? Então, é um momento extremamente preocupante, que também é um momento pedagógico de que a sociedade, né, enxergue a gravidade desse momento e que particularmente reaja, mandando e-mails para os ministros do Supremo para dizer que a comunicação no Brasil, que ela não pode ser administrada única e exclusivamente por 6 famílias que dominam as empresas de comunicação no Brasil. E qual a importância do jornalismo investigativo? Eu não gosto desse termo jornalismo investigativo. Eu acho que todo jornalismo é investigativo. E também, assim, acho que quem faz investigação é a polícia, né? Eu acho que o que o jornalista faz é apurar,
né? Esse é o trabalho do jornalista. Às vezes há uma confusão, né? Às vezes o jornalista se sente policial, o jornalista se sente delegado, o jornalista se sente juiz. Até se arrisca, né? Arrisca a própria vida, né? Também fazendo essas investigações. Pois é, essa já é uma outra discussão, né? É uma discussão que tem que ser feita, mas que não é feita pela grande mídia. O que a grande mídia mostra, né? Que na ânsia de conseguir a matéria, os jornalistas arriscam a sua própria vida. E quando acontece alguma coisa para os jornalistas, aí se tem esse discurso de responsabilizar a própria vítima. Tá certo? Só que aquele jornalista não está lá sem autorização da empresa. Se aquele jornalista está lá colocando a vida dele em risco, ele foi pautado pela empresa. Então a empresa tem responsabilidade sobre isso. Então é muito comum, quando acontece algum problema com o jornalista, eu ouvi muitos desses comentários, infelizmente, em relação à morte do Tim Lopes e agora em relação aos repórteres do Dia do Rio de Janeiro, que foram torturados, esse discurso de responsabilizar as próprias vítimas pela violência que elas estão sendo submetidas. Agora, não aparece na mídia que os sindicatos de jornalistas do Brasil inteiro tentam discutir com essas empresas condições mínimas de segurança para esses profissionais. Tá certo? Não sai na mídia que o sindicato do jornalista do município do Rio de Janeiro cobrava colete à prova de bala e carro blindado para as coberturas de tráfego, para as coberturas no morro. Isso não aparece na mídia, né? Então, é necessário que isso seja denunciado, porque as mesmas empresas que, quando acontece um problema com seus jornalistas, com seu funcionário, né, fazem matérias defendendo a liberdade de expressão, são as mesmas empresas que não dão condições mínimas de segurança para esses jornalistas que arriscam a vida para levar informação para a população. Em relação ao assédio moral, o que o sindicato já tem feito sobre isso? Nós temos várias denúncias de assédio moral, mas nenhuma oficializada até agora, né? O que nós recebemos? Nós recebemos denúncias anônimas ou denúncias de pessoas que se identificam, tá certo? Mas que essas pessoas não têm coragem ou não têm a iniciativa de entrar abertamente com uma ação por danos morais. Mas nós sabemos que existe, inclusive recebemos denúncias de estudantes de comunicação que ocupam cargos privativos de jornalistas em empresas de comunicação que assediam moralmente, que humilham os próprios jornalistas formados, né? Então não tem sentido você ter uma redação de vários jornalistas formados, onde um estudante, tá certo, ocupa um cargo de chefia e esse estudante, além de estar desempenhando a profissão ilegalmente, ele ainda tem uma condição de mando sobre os profissionais, né? Então essa questão do assédio moral é claro, né? Então, existe um discurso dentro das empresas que é feito com os profissionais e com os próprios estagiários, aquela história de que não quer assim não, tem um monte de gente que queira, isso abertamente, tá certo? O banco de currículos está cheio, né? Temos muitas pessoas esperando uma vaga e isso é assédio moral, né? Isso é assédio moral. Então nós orientamos aos jornalistas e aos próprios estagiários também que oficializem, né, essas denúncias para que o próprio sindicato ele possa tomar a frente da defesa dos jornalistas e dos estudantes de comunicação. Bem, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de pedir para você fazer as suas considerações finais. Eu vou repetir, né, bati nessa tecla, vou bater mais uma vez, pedir para todos que acreditam no jornalismo de qualidade, para todos que acreditam que a sociedade tem direito à informação bem apurada, que enviem e-mails para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, pedindo que seja mantida a obrigatoriedade do curso superior em jornalismo para o exercício legal da profissão. Vocês podem entrar no site www.sindijorce.org.br, que lá tem os e-mails dos 11 ministros e tem também uma sugestão de mensagem, né? Foi com essa estratégia de encher a caixa de mensagens dos ministros que nós conseguimos uma vitória em 2005 no Tribunal Regional Federal,
quando os juízes julgaram por unanimidade a derrubada da liminar da juíza Carla Richter, que acabava com a obrigatoriedade do diploma, né? Então queremos repetir essa estratégia e pedir o engajamento dos profissionais e da sociedade para essa luta que não é só nossa, não é só dos jornalistas, é do povo brasileiro. O destaque desta semana foi com Débora Lima, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado do Ceará. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.